Bem-vindo ao canal Fortalecendo a Mente, o espaço onde a sua jornada de transformação se torna a nossa missão. A força que você procura do lado de fora já existe aí dentro, esperando o comando certo para ser liberada. Hoje, nós vamos apertar esse botão juntos. E o tema de hoje é o peso da perfeição, o terror de não ser suficiente. Você já deixou de fazer algo porque tinha medo de não fazer perfeitamente? Já ficou paralisado diante de uma oportunidade, de um projeto, de um relacionamento, porque não tinha certeza se conseguiria ser impecável? Já se pegou revisando o mesmo trabalho 1000 vezes porque nunca parecia bom o suficiente? Se você está aqui agora, talvez seja porque conhece esse peso. Esse peso de carregar um padrão impossível nas costas. De viver com medo constante de falhar, de decepcionar, de ser exposto como alguém que não é tão bom quanto todos pensam. E eu preciso te dizer, você não está sozinho nessa batalha exaustiva. E esse medo que te paralisa não é sobre excelência, é sobre sobrevivência emocional. Este vídeo não é sobre aceitar mediocridade ou parar de se esforçar. É sobre a diferença entre buscar excelência de forma saudável e se destruir na busca por uma perfeição que nunca chega. É sobre entender que o medo de errar não está te protegendo, está te impedindo de viver. Aqui no canal Fortalecendo a Mente, a gente fala sobre os padrões invisíveis que nos aprisionam. E se você ficar até o final, você vai descobrir de onde vem esse medo paralisante e como você pode começar a se libertar dessa prisão que você mesmo construiu. O medo que paralisa. Existe um tipo de medo que não grita, mas sussurra. Ele não te faz fugir correndo, mas te mantém congelado no lugar. É o medo de errar. E para muitas pessoas, esse medo se tornou a força mais poderosa controlando suas vidas. Talvez você demore horas para enviar um e-mail simples, porque precisa revisar cada palavra. Talvez adie projetos importantes, porque eles ainda não estão prontos. Talvez evite relacionamentos profundos, porque tem medo de não ser a pessoa perfeita. E por fora, as pessoas podem até te admirar. Podem te chamar de perfeccionista como se fosse um elogio. Mas por dentro, você sabe a verdade. Não é dedicação, é terror. Terror de ser visto como falho, como insuficiente, como alguém que não merece o espaço que ocupa. Você vive numa tensão constante. Cada projeto é uma prova. Cada interação é um teste. Cada pequena coisa que você faz carrega o peso de validar ou destruir seu valor como pessoa. O perfeccionismo não é sobre fazer as coisas bem. É sobre não poder fazer as coisas mal. É sobre evitar a dor da falha a qualquer custo, mesmo que esse custo seja nunca realmente tentar. De onde vem esse medo? Mas aqui está o que você precisa entender. Você não nasceu com medo de errar. Esse medo foi aprendido. Foi construído ao longo de anos. Talvez você tenha crescido numa casa onde o amor parecia condicional, onde você era abraçado quando tirava notas altas, mas ignorado quando falhava, onde você aprendeu que seu valor estava ligado às suas conquistas. Ou talvez você tenha sido criticado constantemente. Nada que você fazia era suficiente. E você internalizou aquela voz crítica. Agora ela mora dentro de você, mais cruel que qualquer crítico externo. Ou talvez você tenha sido a criança inteligente, talentosa, promissora, e todo mundo tinha tanta expectativa, você se tornou refém do seu próprio potencial. E a ideia de não corresponder, de ser apenas humano, se tornou insuportável. O que acontece é que você aprende uma equação perigosa. Errar é igual a ser rejeitado. Falhar é igual a não ser amado. Não ser perfeito é igual a não ter valor. E essa equação passa a controlar cada escolha que você faz. Então você para de arriscar, para de tentar coisas novas. E aos poucos, sua vida vai ficando menor, mais segura, mais controlada, mas também mais vazia. Porque uma vida sem risco de erro é uma vida sem crescimento, sem descoberta, sem verdadeira realização. E aqui está a cruel ironia. Tentando evitar a dor da falha, você cria uma dor muito maior. A dor de nunca saber do que você é realmente capaz. Mas existe outra forma de viver. Uma forma onde você pode buscar excelência sem se destruir. Onde você pode errar sem se desintegrar.
onde você pode ser humano e ainda assim ser suficiente. E é sobre isso que vamos falar agora. Excelência sem autodestruição. A verdade é que existe uma diferença fundamental entre excelência saudável e perfeccionismo tóxico. E entender essa diferença pode literalmente mudar sua vida. Excelência versus perfeccionismo. Excelência é sobre fazer o melhor que você pode com o que você tem agora. Perfeccionismo é sobre nunca ser suficiente, não importa o que você faça. Excelência te motiva, te empurra para frente, te faz querer melhorar, aprender, crescer. Perfeccionismo te paralisa, te mantém preso, revisando, ajustando, nunca satisfeito, nunca terminando. Excelência aceita que o erro faz parte do processo, que você aprende fazendo, que a primeira versão não precisa ser a versão final. Perfeccionismo exige que tudo saia perfeito na primeira vez. E como isso é impossível, você simplesmente não começa. Excelência olha para uma falha e pergunta: o que eu posso aprender com isso? Perfeccionismo olha para uma falha e diz: isso prova que eu sou inadequado. A diferença não está no padrão que você busca. Está em como você se trata quando não alcança esse padrão. Excelência tem compaixão. Perfeccionismo tem crueldade. E aqui está o que muda tudo. Você pode ter padrões altos sem ter padrões impossíveis. Você pode se esforçar para fazer as coisas bem sem acreditar que seu valor como pessoa depende disso. Você pode buscar crescimento sem exigir perfeição. Comece a prestar atenção na sua voz interna. Quando você comete um erro, o que você diz para si mesmo? Se você fala consigo mesmo de uma forma que nunca falaria com um amigo, isso é perfeccionismo. Se você se pune, se diminui, se destrói por cada imperfeição, isso não é busca por excelência. É abuso emocional que você comete contra si mesmo. Permissão para ser humano. A segunda transformação é dar a si mesmo algo que talvez você nunca tenha recebido. Permissão para ser imperfeito. Permissão para errar. Permissão para ser humano. E isso não é sobre baixar seus padrões. É sobre expandir sua definição do que significa ser bem-sucedido. É sobre entender que crescimento não é linear, que aprendizado vem do erro, que maestria é construída sobre 1000 tentativas imperfeitas. Pensa nas pessoas que você mais admira, nos artistas, nos empreendedores, nos líderes que mudaram o mundo. Você acha que eles acertaram tudo de primeira? Você acha que cada passo foi perfeito? Eles chegaram onde chegaram não porque eram perfeitos, mas porque tiveram coragem de ser imperfeitos em público, de tentar, falhar, aprender, tentar de novo. Você precisa começar a celebrar tentativas, não apenas sucessos. Precisa começar a valorizar coragem, não apenas resultados. Porque cada vez que você tenta algo novo, mesmo que não saia perfeito, você está crescendo. Você está aprendendo algo que nunca saberia se ficasse parado esperando ter certeza. Crie o que eu chamo de zona de experimentação. Um espaço na sua vida onde o erro não apenas é permitido, mas é esperado. Onde você pode tentar coisas novas sem a pressão de ter que ser excelente imediatamente. Pode ser um hobby novo, um projeto paralelo, qualquer coisa onde você possa ser iniciante sem se julgar. E quando você errar, porque você vai errar, pratique uma nova resposta. Em vez de eu sou um fracasso, tente isso não funcionou. O que eu posso fazer diferente? Em vez de eu nunca vou conseguir, tente eu ainda não consegui, mas estou aprendendo. Pequenas mudanças na linguagem criam grandes mudanças na mentalidade. Vulnerabilidade como força. E a terceira mudança é sobre redefinir o que significa ser forte, porque você foi ensinado que força é nunca falhar, nunca vacilar, nunca mostrar fraqueza. Mas isso não é força. Isso é armadura. E armadura é pesada. Verdadeira força é vulnerabilidade. É ter coragem de tentar sabendo que pode falhar. É ter coragem de mostrar seus erros, de pedir ajuda, de dizer, eu não sei. É ter coragem de ser visto como você é, imperfeições e tudo. Quando você esconde seus erros,
Quando você performa a perfeição, você cria distância entre você e as outras pessoas, porque ninguém consegue se conectar com perfeição. Perfeição é intimidadora, é fria, é inumana. As pessoas se conectam com autenticidade, com vulnerabilidade, com a coragem de ser real. Comece pequeno. Compartilhe um erro com alguém em quem você confia. Mostre algo que não está perfeito. Peça feedback antes de algo estar pronto e observe o que acontece. Na maioria das vezes você vai descobrir que as pessoas te respeitam mais, não menos, que elas se aproximam, não se afastam, que sua humanidade te torna mais acessível, mais real, mais amado. Que você vai começar a perceber algo libertador. Você não precisa ser perfeito para ser valioso. Você não precisa nunca errar para ser digno de amor. Você pode ser um trabalho em progresso e ainda assim ser suficiente exatamente como está agora. E quando você realmente internaliza isso, quando você vive isso no dia a dia, sua vida muda de formas que você nem imaginava serem possíveis. Vamos falar agora sobre como é viver liberto desse peso, sobre a vida que te espera do outro lado do medo de errar. A liberdade de ser imperfeito. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você realmente solta esse peso. Quando você decide que ser humano é suficiente. Quando você finalmente se permite errar. No começo, vai ser assustador. Você vai sentir como se estivesse pulando de um penhasco sem paraquedas. Vai ter vontade de voltar para a segurança da perfeição, mesmo sabendo que aquela segurança era uma prisão. Vai cometer um erro e aquela voz antiga vai gritar: "Viu? Eu te avisei. Você não é bom o suficiente." Mas então, algo extraordinário começa a acontecer. Você comete um erro e o mundo não acaba. As pessoas não te abandonam. Você não se desintegra. Você continua de pé. E essa descoberta, por mais simples que pareça, é revolucionária. Você percebe que pode falhar e sobreviver, que pode ser imperfeito e ainda ser amado, que pode fazer as coisas de forma mediana enquanto aprende a fazê-las bem. E cada vez que você sobrevive a um erro, você fica um pouco mais corajoso. As mudanças começam a aparecer em toda a sua vida. Você entrega projetos mais cedo porque parou de revisar obsessivamente. Você tenta coisas novas porque não precisa mais ser especialista antes de começar. Você tem conversas mais profundas porque não precisa mais ter todas as respostas certas. Você percebe que está criando mais, produzindo mais, vivendo mais, porque você não está mais gastando 80% da sua energia tentando evitar erros. Você está usando essa energia para construir, para experimentar, para crescer. E seus relacionamentos mudam completamente. As pessoas começam a se abrir mais com você porque você se abriu primeiro. Elas compartilham suas próprias lutas, seus próprios erros, seus próprios medos. E você descobre uma conexão que nunca teve quando estava performando perfeição. Você também começa a ser mais gentil consigo mesmo. Aquela voz crítica constante vai perdendo o poder. Você ainda ouve ela às vezes, mas agora você reconhece. Isso é apenas medo, não é verdade. E você escolhe não obedecer. E aqui está a transformação mais profunda. Você descobre que sempre foi suficiente, que seu valor nunca esteve nas suas conquistas perfeitas, que você não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo, que você pode simplesmente existir, tentar, errar, aprender, e isso já é mais do que suficiente. O peso que você carregava por tanto tempo finalmente cai dos seus ombros. Que você percebe que consegue respirar de verdade pela primeira vez em anos. A vida não fica perfeita, mas fica real, e real é infinitamente melhor que perfeito. Então, se você está cansado desse peso, se está exausto de nunca ser suficiente, eu quero que você saiba. Você pode parar, você pode soltar. Você pode começar a viver sem essa pressão impossível. Não porque você desistiu, mas porque você finalmente entendeu que sua humanidade não é uma falha a ser corrigida. Aqui está o seu primeiro passo. Escolha uma coisa pequena que você tem adiado por medo de não fazer perfeitamente e faça ela de forma mediana, de propósito.
Não tente fazer bem. Apenas faça. E observe como é libertar-se da tirania da perfeição. Antes de ir, me conta nos comentários. Qual é a área da sua vida onde o perfeccionismo mais te paralisa? Trabalho? Relacionamentos? Criatividade? Aparência? Quero te ouvir, porque reconhecer onde isso te prende é o primeiro passo para se libertar. Se este vídeo tocou algo real em você, deixa seu like agora. O like é a forma mais rápida de você me dizer que esse conteúdo faz sentido e ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão lutando com isso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal Fortalecendo a Mente. Sua inscrição não é só um número, ela é o que permite esse canal crescer e continuar produzindo conteúdo que realmente importa, que realmente transforma. Toda semana a gente fala sobre como viver de forma mais autêntica num mundo que exige perfeição. E compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso, porque às vezes a gente não sabe que precisa de uma mensagem até ela chegar. Porque no final, a vida não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. E quando você para de perseguir a perfeição, você finalmente pode começar a viver. E se você quer continuar essa jornada de se libertar de padrões impossíveis, clica nos cards que estão aparecendo agora, ou acessa a playlist do canal. Tem vários outros vídeos sobre como construir uma vida mais autêntica e menos sufocante. Aqui é o Fortalecendo a Mente, e a gente se vê no próximo vídeo. Fica forte, fica humano e lembra, você não precisa ser perfeito para ser incrível. Você já é.